Olá, boa noite. Está no ar a live A Bola Não Para. Hoje, nesta sexta-feira, já dia 4 de setembro, já estamos no mês de setembro. Quero agradecer aqui já a Agência Solução, com o grande Roberto, que vem fazendo um grande trabalho aí nas minhas redes sociais, e deu uma restilizada, né, no meu Instagram, também no do A Bola Não Para, no meu canal no YouTube, no meu Facebook. Agradecer ao Roberto da Agência Solução, quem quiser precisar de marketing digital, ajudar a sua empresa, não só com as redes sociais, mas também para ter um alcance no seu site, alcançar mais clientes, você fala com a Agência Solução, tá legal? O nosso contato hoje, o nosso convidado é o Lucas Turci, Lucas que joga no futebol da Alemanha, surgiu na Várzea aqui de São Paulo, aliás, tenho aberto muitas possibilidades, o pessoal da Várzea de São Paulo, né, desde a Copa Pioneer, o Juninho, que é o técnico do Pioneer, a Maria Morim, que é responsável pela futebol de Várzea em São Paulo. Aliás, a gente vai conversar com a Maria Morim ou com o Beto, com o marido dela, na segunda-feira. Vou te aproveitar, o Lucas já tá por aqui, para mandar o convite pra gente dividir a tela e agradecer o Lucas a atenção que ele tá lá na Alemanha. Tá legal? Vamos lá, gente. Aqui na live A Bola Não Para. No meu programa. Obrigado, Rô, pra você. Fala, Lucas. Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, tá dando pra ouvir aí direitinho? Tô conseguindo te ouvir. Você tá me ouvindo aí? Tô escutando também. Então tá, desculpe te atrapalhar um pouquinho aqui. Como foi anunciado, eu falei, poxa, até pro Não, pessoal. que isso, Pessoal, eu que te peço desculpa, aconteceu alguns empecilhos, mas graças a Deus, tamo aí. Legal. Obrigado, viu, Lucas, por você ter compreendido também o meu lado, que a Não, live é uma extensão do meu programa e eu tenho feito as lives até como forma de divulgar os apoios que eu tenho para o meu programa. Lucas, só aproveitando, que cidade você está na Alemanha? Eu tô em Berlim, Tá, da região aqui de Berlim. Eu moro numa cidade um pouquinho afastada, dá uns 20 minutos do centro de Berlim, que chama Fürstenwalde, que é onde eu jogo no time União Fürstenwalde também. Chamonix Furstenwald, é isso, né? Sim, sim. Esse time está em qual divisão da Alemanha, Lucas? A gente está na Regional Liga, na quarta. Na Uma quarta da parte divisão. sim. Mas na Copa da Alemanha, que nem até semana que vem, a gente joga contra o Wolfsburg da primeira divisão, porque a gente foi campeão da Copa da Alemanha da região e agora a Certo. gente entrou para a Copa principal. E aí semana que vem a gente joga contra o Wolfsburg. Então, É um jogo importante, jogo grande para vocês, né? muito. É uma vitrine, é algo muito importante para a gente, para um clube que já vem tentando isso há um tempo e a gente conseguiu chegar a isso, aí, a esse jogo tão importante. Agora é ir para cima e continuar, né? Lucas, como que é para ascender as outras divisões? É muito difícil, são duas vagas, sobe dois, desce dois. Como que é? Como que um time como o seu consegue alcançar voos mais altos assim na Alemanha? Então, aqui na Alemanha funciona da questão de subir, de cair. Sempre sobe o primeiro colocado direto, Tá. ele sobe direto, e o segundo ele joga uma religação. A religação seria o quê? Seria contra o antepenúltimo lugar da divisão de cima, superior, da divisão tá. superior. Então tem um jogo só, um confronto, e aí quem ganhar, vamos supor, se o time que está de baixo ganhar, sobe, e automaticamente o outro desce. Se perder, continua, e assim vice-versa. Ou seja, não é tão fácil aí na Alemanha. Não. E ainda mais esse ano agora com a pandemia, vão cair, antes caíam 2 times direto e um religação. Nesse ano vai cair 4 direto e um religação. Caramba, então mais difícil, né? Tá mais difícil. Muito, tá mais difícil. E essa temporada que se encerrou agora, vocês terminaram em que posição a competição, Lucas? Então, eu sou novo nesse time, no União Tá. Fürstenwalde, já tem 3 semanas que começou o campeonato. Tem um mês e meio aí que eu fui contratado por eles. Eu jogava em outro time, na região de Stuttgart, que é longe daqui, fica umas 8 horas daqui. E lá a gente terminou em 9º. E aqui, esse time aqui terminou a temporada passada em 6º. Tá. Esse ano a gente já está em 3º, já tem 4 jogos do campeonato, a gente perdeu 1 e ganhou 3. Então... Tem uma expectativa. O pessoal está otimista que possa, aí, quem sabe, avançar de divisão, Lucas? É difícil. Sim, sim, essa é a nossa meta, né? A gente tem um grupo muito forte, de muito garoto, e a nossa meta é subir. Quando eu até fui contratado por esse time, o presidente falou para mim que a meta deles são subir de divisão para a terceira Bundesliga
E a gente, como eu falei, a gente foi campeão agora da Copa da Alemanha da região aqui, já é um passo também muito grande, um objetivo alcançado. Agora a gente tem mais 2 aí pela frente, que é passar pelo Wolfsburg, que não vai ser fácil, né? É muita diferença, mas a gente vai para cima e também poder alcançar o acesso. E, por exemplo, você falou, foi campeão regional da Copa da Alemanha. Você participou já dos jogos? Você já chegou na reta final? Como que foi a conquista? Eu cheguei na semifinal, joguei a semifinal e joguei a final. Legal. Graças bacana. a Deus pude jogar os 2 jogos e desde o começo de titular. E na semifinal a gente ganhou de 4-1 e na final a gente ganhou de 2-1. Bacana. E o nível técnico, como que é o nível técnico das divisões inferiores da Alemanha? Claro, todo mundo vê a Bundesliga, sabe como que é. O Bayern está aí, campeão aí da Champions, tá todo mundo, né, enaltecendo o futebol alemão, não só pelo que vem fazendo agora, mas de muitos anos, né? Como que é o nível técnico, Lucas, aí das outras divisões? Eu costumo falar algo que nem agora, por exemplo, que eu estou jogando aqui nessa região. E o futebol aqui, na região que eu tô hoje, é um futebol muito mais força física, sabe, muito mais contato e é muita disciplina, muito disciplinado taticamente, da questão de posicionamento. Aqui eles são muito, muito disciplinados. Eu costumo falar que a divisão que eu jogo hoje, aqui, se a gente pegar um nível aí de Série B do Brasil, a gente briga tranquilo pelo acesso, sabe? Alguns times aqui da divisão onde eu tô. E questão de estrutura também, sabe, é muita diferença. Aqui, por exemplo, o time que eu tô tem uma estrutura muito legal. A gente tem 8 campos de treino, mais o nosso estádio, academia, sauna, tem tudo no clube. Uma estrutura bem, bem legal mesmo. São 8 campos de treinamento, a De sede treinamento, do... sim. E o estádio cabe quantas pessoas, Lucas? O estádio tem lugar para 15 mil, eu acho, se eu não me engano. E agora eles estão reconstruindo, estão já mudando algumas coisas, porque o nosso presidente, nosso dirigente é inglês. Ele mora aqui na Alemanha desde novo, mas a família dele vem da Inglaterra e ele tem o futebol da Inglaterra assim como visão, estádios. Ele quer construir agora, já começou o projeto para construir um estádio igual ao futebol inglês. Ah, é? Pô, que legal, hein? Que bacana. Até mesmo pelo acesso, sabe? Pelo acesso que a gente está buscando. Então a gente teria que ampliar o estádio. Então Entendi. eles já estão com esse projeto já avançando para... E quando tem jogo, alcança-se o 15 mil pessoas, Lucas, ou nem tanto assim? Pelo que eu conversei com os meninos, eles falaram que normalmente dá de 9, 6, 7, mas agora devido à pandemia também, Sim. a gente está jogando com... Os últimos jogos deu 1.500, 1.000 pessoas. Na final, por exemplo, deu mais de 2.000 pessoas. Mas a gente está bem restrito agora. Até contra o Wolfsburg, a gente ia jogar em casa, por ser o time menor, mas devido à pandemia, devido à televisão, porque eles pediram direitos, enfim, a burocracia toda aí, a gente vai jogar lá em Wolfsburg, sem torcida nenhuma. E é um jogo só? Um jogo só. Um jogo só. Um jogo só. Ganhou, passou, perdeu, um abraço. Perdeu, um abraço. E Lucas, como que você aí na Alemanha lidou com a pandemia, com o coronavírus? A gente sabe que a Alemanha fez um trabalho muito importante, muito até inteligente em relação ao cuidado em relação ao coronavírus. Como que você viu tudo isso aí, né? Claro que você não está no Brasil, mas sabe que aqui o pessoal está sofrendo muito. E como que foi aí na Alemanha? A gente sabe que a Alemanha realmente fez um trabalho até de encontrar a primeira pessoa que fez a transmissão do coronavírus na Alemanha, né? Sim. Uma coisa super interessante. A pandemia aqui na Alemanha, graças a Deus, foi bem controlada, né? Porque quando surgiu esse negócio da pandemia e tudo mais, eles falaram, todo mundo dentro de casa, quem sair é multa, sabe? Então eles controlaram muito aqui, muito. É algo que eu não tenho de reclamar, eu agradeço muito a Deus pelo país que eu tô, sabe? Porque eles souberam controlar tudo isso. E para mim, no começo foi um pouco difícil, as primeiras semanas foi um pouco difícil, porque você tá acostumado com aquela rotina de treino, jogo, simplesmente parou tudo, aí você só fica dentro de casa, não pode sair para treinar, você tem que treinar dentro de casa. Então a primeira semana foi um pouco difícil, mas eu vejo que foi uma experiência muito boa para mim, muito grande. Também em questões religiosas, questão, sabe, da minha religião. Eu sou cristão, então
Isso foi muito bom para mim me aproximar ainda mais de Deus o tempo todo, sabe? Para mim ter momentos com Ele a sós, que eu precisava também. Então, eu falo que para mim foi um grande aprendizado essa pandemia. Muitas pessoas viram como crise e tudo mais, mas Sim. para mim foi um grande aprendizado, sabe? Não, legal. E você tá sozinho na Alemanha ou você mora com Tô sozinho. sozinho? Tô sozinho, eu moro sozinho. Minha família mora nos Estados Unidos. Eles moram na Flórida. Minha mãe é pastora lá, meu padrasto também. E tenho família no Brasil. E aí aqui eu tô sozinho. Legal. Ô, Lucas, claro, eu vou querer saber a sua chegada à Alemanha, mas antes vamos voltar um pouquinho mais aí. Você começou a jogar, a verdade, na Várzea mesmo? É isso? Onde foi? Qual região que você jogou aí da Várzea, Lucas? Aqui em São Paulo? Eu joguei na região de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista. Tá. Eu venho do Ermelino Matarazzo, do bairro de Ermelino Zona Leste. Matarazzo, Zona Leste de São Paulo. Cresci lá minha vida toda. Comecei numa escolinha de futebol do professor Lima, lá da região. E aí, Sim. com o tempo, fui jogando na Várzea 11 Garotos, de Ermelino Matarazzo, Jardim Verônia. Onde eu tive um tempo muito grande na Várzea foi no Botafogo de Guaianazes. Foi onde eu tive alguns títulos lá, Taça Cidade de São Paulo, enfim. E aí, dali, eu comecei bem novinho já e tal. Eu tive a passagem, meu primeiro clube foi o São Paulo. Você chegou a fazer peneira pro São Paulo ou você já conseguiu Peneira. já ir? Peneira? Foi na época da escolinha. E você passou bem na peneira? Foi tranquilo? Como que foi? A do São Paulo foi tranquila. Foi tranquila, eu fui fazer 2 treinos, foram 2 dias. Eu treinei o primeiro dia, eles gostaram, falaram para eu voltar. E aí, no segundo dia... Tinha muita gente? Ou era muita gente? Muita. Não, sabe por que eu tô falando isso, Lucas? Porque é só para o pessoal ter um cenário de como é. Porque às vezes as pessoas acham que ser jogador de futebol é fácil. Sim. E todo mundo vai um Neymar no sentido da fama, do dinheiro, da grana. Outro dia mesmo, vai entrar no ar ainda, eu fiz uma entrevista com o Vitor Palotelli, que foi um dos jogadores da Taça das Favelas aqui o ano passado, de destaque. Ele foi pro Internacional, ele contando que foi fazer teste. Ele não tem a base no futebol, né? A base no profissional. Ele tem só de jogar na várzea. E ele fez teste em outros lugares e alguns ele passava, outros não. Aquela fila gigantesca, né? Lateral direito, tem uns 300. Lateral esquerdo. E pro meio, então, pra frente, mais ainda, né? Aí a fila é gigante. É até engraçado, eu vou contar uma história dessa. E aí eu fui pro São Paulo, tinha muitos meninos e eu era lateral esquerdo na época. E ali eu me destaquei. E aí o treinador me chamou de canto e falou: a partir de amanhã você já começa a treinar com o grupo e tal. E aí foi onde eu fiquei durante 3 anos praticamente no São Paulo. E aí foi quando eu saí de lá e aí continuei jogando no futebol da Várzea, ali no Botafogo de Guaianazes e tudo mais. E aí foi onde eu fui pro Corinthians fazer teste. E aí é onde que eu vou entrar na história, porque foi engraçado que era 5 dias de teste, aí o primeiro dia teste. Aí eu tinha mudado nessa época para meia esquerda já. Eu não gostava muito de jogar lateral e tal. Você foi pra frente. Foi. Aí, treinador, zagueiro. Aí 1 ou 2 levantou a mão. Aí lateral esquerdo, aí ninguém levantou. Aí ele continuou, volante e tal, aí meia. Aí todo mundo. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele olhou pra mim, aí na hora do meia eu levantei a mão. Aí ele, você é meia. Eu falei, mas jogo de lateral, se você quiser eu posso jogar de lateral. Ele, não, tá bom, então como não tem, você vai de lateral esquerdo. E aí eu fui de lateral esquerdo, e aí eu lembro que eu treinei, fui bem, aí ele gostou, no meu segundo, porque era 5 testes, 5 treinos, e aí no segundo ele já falou, não, você não precisa mais fazer teste, você já está integrado no grupo. E aí fiquei treinando com o grupo, treinando, aí infelizmente, por questões financeiras, eu até fico assim meio de falar, chegou um menino que tinha dinheiro, e o pai tinha dinheiro, e eles pagaram para poder me mandar embora, porque ele viu que eu era o titular da posição, e aí eles falaram que era para me mandar embora. O treinador chegou em mim, na época era o Edson Rocco, o treinador. Sim. Eu lembro que ele chegou em mim e falou, eu não queria fazer isso, mas eu tô fazendo porque veio uma ordem lá de cima da diretoria, e eu preciso te mandar embora, porque senão quem vai sou eu. E aí eu lembro que dali eu fiquei arrasado, eu era muito novo. Quando eu encontrei o meu pai, que estava me esperando do lado de fora, e ele viu eu chorando, eu falei para ele o que aconteceu, sabe? E ali ele falou para mim, ele falou, filho, agora a gente vai mostrar que a gente vai conseguir, que a gente não precisa de dinheiro para conseguir, que a gente só precisa correr atrás daquilo que a gente quer.
E aí foi onde eu continuei. Aí foi indo os clubes que eu passei. E aí do Corinthians você foi pra onde? Depois dessa decepção aí, você foi pra onde, Lucas? Eu fiquei um tempo na Várzea, fiquei um tempo no Tá. Botafogo de Guanazes, aí fui fazer um teste no Lé Brasil, acabou não dando certo, no Red Bull também. E aí quando eu voltei de novo para Várzea, fiquei no Botafogo jogando os campeonatos de Várzea, um cara chegou em mim e perguntou, que ele falou que ia ter um amistoso contra o Santo André, se eu queria ir junto. E aí eu falei, sim. Aí de última hora ele falou, não vai ter mais um amistoso. E aí meu pai, ele ligou pro cara e falou, se vira, você vai levar ele, você vai levar ele, você vai levar ele, você vai levar ele. Meu pai insistiu, ele tá bom. Aí foi só eu e o cara. Eu e o cara, Caramba. ele pegou, me levou. Meu pai não podia ir no dia. Aí chegou lá, ele falou, a gente não vai ter um amistoso, mas ele pode treinar com você. E aí o menino falou, o treinador falou, pode, né? Já tá aqui. E aí eu lembro que eu treinei e eu fui muito bem no treino. Aí o treinador na hora falou, a gente quer ele, já traz os documentos para escrever no Paulista. E ali foi onde eu fiquei 3 anos e meio e foi onde eu vivi uma grande fase da minha vida. E ali você jogou já ainda base ainda, Lucas? Sim, sim. Certo. Base, eu joguei Paulista pelo Santo André, eu joguei os 2 Paulistas Sub-15, Tá. os 2 Paulistas Sub-15 e um Paulista Sub-17, o primeiro ano do 17. Até Legal. do 17 a gente, na época, o Paulista não é que nem hoje, da base, era 4 fases na época e depois vinha o mata-mata. E aí a gente foi até o mata-mata, a gente ficou 18 jogos invictos, com muitas dificuldades, sabe, que a gente tinha lá de questão de alimentação, muitas vezes 3 dias sem água quente, com banho gelado. A gente ficava no meio do mato, numa estância Santa Luzia, chama em Mauá. Sim, sim, conheço. Então, e a gente ficava lá. E o São Caetano treinou algumas vezes, não? O São Caetano treinou algumas vezes na estância Santa Luzia. Até o pessoal falava que antes de ser Santo André era São Caetano, e era luxuoso lá. Sim, depois era. Que o Santo André assumiu... O falecido Mário Sérgio, técnico, treinava com o São Caetano lá. Sim. Eu fui conhecer lá, já fui. E aí foi onde eu passei muita dificuldade ali por essa questão, mas quando eu falo para as pessoas, até se é curioso, engraçado, porque ali foi o lugar onde eu fui mais feliz. Um dos lugares mais felizes da minha vida. Porque simplesmente eu não tinha nada, mas eu era feliz porque eu fazia aquilo que eu amava. Sabe? Sim. E foi uma fase muito importante para mim poder aprender e trazer tudo aquilo que eu vivi hoje para o que eu vivi aquele tempo para hoje, sabe? Porque legal. se eu não tivesse passado por aquilo, hoje talvez eu não daria valor a muitas coisas que eu dou, sabe? Sim. Ali onde eu passei muitas dificuldades, questão de... Eu não precisava passar, minha mãe até teve um dia que foi me buscar lá. Caramba! E falou, tirar você de lá. Quando ela me viu lá, ela foi me visitar, quando ela me viu, ela falou, filho, vamos embora daqui. E eu virei para ela e falei assim, mãe, eu não vou, eu vou ficar aqui, vocês podem ir que eu vou ficar. Sim. Sabe? Porque eu entendo que eu precisava passar por aquilo. Por mais às vezes difícil que fosse, foi na época que eu perdi o meu pai, meu avô, que eu chamava de pai, porque meu pai biológico mesmo não conhecia. Sim. Então foi na época que eu perdi o meu pai e eu poderia muito bem largar tudo, pela dificuldade que tinha. Mas eu falei, não, agora é que eu vou. Porque todo momento eu lembrava do que eu passei no Corinthians. E eu falava, eu vou vencer pelo meu pai, pela minha família, pelo meu sonho. E eu tenho que passar por isso, porque isso vai fazer eu crescer não só como pessoa, mas também como um grande jogador. E aí eu não sei se vou... Não, legal. Desculpa te cortar, Lucas. Eu não sei se você sabe, mas aquele menino que ficou no seu lugar no Corinthians, você sabe se ele virou jogador, Lucas, ou não virou? Não sei. Nunca procurei saber, mas... Eu creio, tipo, não gosto de julgar as pessoas, mas Sim. Eu creio que não, porque todos falavam, todos viam a questão da qualidade, sabe? E era realmente questão de dinheiro ali. Tá. Entende? O técnico do Corinthians se reencontrou com ele depois ou não mais? Nunca mais. Nunca mais também. Até depois, logo depois ele foi mandado embora do Corinthians, depois de um tempo também, de alguns meses. E aí dali do Santo André foi onde eu saí pro Cruzeiro. O Careca me viu jogando um amistoso pelo Cruzeiro, pelo Santo André, porque o Santo André, eu desde novo, desde a época que eu era do Sub-15, eu fui para a Copa São Paulo dos 9-3, eu estava no grupo. Ah, é? Sim, e então foi na época que o Careca viu, e aí eu fui ficar um tempo no Cruzeiro. O Careca que você está falando, o Careca, qual que é o Careca? O Careca que foi o centroavante, centroavante. O Antônio de Oliveira Filho, Careca. Sim, isso. Ele que te viu?
Sim. E aí ele me levou pro Cruzeiro. Pô, que legal. Não sabia que você Levou, tinha... levou eu e mais um menino. É tipo, eu não falo assim que eu joguei no Cruzeiro, porque realmente eu não joguei. Eu fui, fiquei um Tá. tempo lá treinando e tudo mais. E aí dali foi onde, tipo, ele me levou sem compromisso nenhum. Eu tinha até empresário na época, o Magrão, ex-jogador, que jogou no São Caetano. O centroavante. Tá. Sim, que jogou no São Caetano. Sim. E ali foi onde eu fui para lá e ele me trouxe para São Caetano, porque não estava dando certo lá. E aí foi onde eu me profissionalizei no São Caetano, foi onde eu joguei pelo profissional, pela base. E foi uma fase também muito boa da minha vida, que eu agradeço muito a Deus por todo mundo que eu vivi lá, pela galera de lá, que me ensinou muito. Então, só para ver o caminho da experiência que você teve no Santo André, o Careca viu você, levou pro Cruzeiro. Lá você só treinou, quase não jogou, foi isso, né? Uhum. Na base, Sim, sim. na base do Cruzeiro, você fez isso? Na A base do base, na Cruzeiro. base. É tudo Aí isso de que eu lá... falei foi base. No Santo André Tá, teve algumas vezes que eu treinei pro profissional e tudo mais, mas o resto foi tudo da base. tá. Aí de lá, você volta para o ABC, mas para jogar pelo São Caetano com o Magrão como empresário, é isso? Sim, sim. Tá. Até na época que eu fui pro Cruzeiro, o Magrão já era meu empresário. Já era. Ele Só que já era. o Careca que só intermediou essa ida ao Cruzeiro, porque acho que devia ter alguma porta aberta ao Cruzeiro, viu você Sim. e gostou. E você jogava em qual posição no Santo André? Lateral ou meia? Volante. Volante. Recuei o Aí mais foi um. mais uma. Hoje é Aí minha já como posição. volante. Hoje sua posição é volante, né? Hoje Sim. atualmente, né? Tá. Sim, sim. E aí você chega, vai pro São Caetano, e consegue jogar no profissional também. No time do São Caetano, quem que tava com você, Lucas? Você consegue lembrar alguns nomes assim? Na época que eu estava no São Caetano, quando eu cheguei, tinha alguns nomes grandes, como Tá. Moradei, Sim. O Luiz era o goleiro? Rivaldo, O Luiz era o goleiro? O Luiz Tá. goleiro. Eu cheguei para a base do São Caetano também, para o Sub-17, joguei o Sub-17, foi até saiu algumas coisas minha matéria, que eu tinha um estilo muito parecido do Ganso na época, e aí saiu umas matérias que eu era o Ganso do ABC e tudo mais. E ali foi onde eu fiz o 17, aí eu comecei a treinar com o profissional, no 20, entende? E aí foi onde eu tive a oportunidade, o privilégio de poder treinar com o Rivaldo, Pô, que com o legal. Moradei, com o Luiz Goleiro, sabe? Com tantos outros nomes aí. E ali foi onde eu vivi muitas coisas, agradeço muito o pessoal de lá, o São Caetano, por tudo que fez por mim, sabe? Pô, que legal. E aí no São Caetano você ficou quanto tempo, Lucas? São Caetano eu fiquei praticamente no total de 4 anos. 4 anos. É. Tá. E aí do São Caetano veio aí da Alemanha ou não? O que aconteceu depois? Então, no São Caetano meu contrato estava acabando, acabou meu contrato e na época o São Caetano estava sem calendário, foi na época que caiu da Série D e estava sem divisão, só estava jogando Paulista e aí eles não renovaram o contrato com ninguém, comigo também não. E aí eu fiquei em casa. Caramba. Fiquei em casa e aí ligava pro o Magrão tentando arrumar algo e não conseguia. Aí eu fui treinar um tempo no Guaratinguetá, fiquei lá, mas tava uma várzea absurda. E às Caramba. vezes eu ia até lá e não tinha treino, simplesmente ninguém aparecia para treinar, Ô, louco. enfim. E não é? E a caminhada do Guaratinguetá não é aqui do lado, né? Mas na época eles estavam treinando em São Paulo, Ah, tava treinando em São Paulo? tava. E aí eu fiquei em casa e até tipo minha mãe, acho que ela tá aqui na live também, e eu chorava, falava que não sabia o que fazer, e, mãe, o que eu vou fazer agora e tal, tal. E até tipo eu entrei em contato com um menino, com um amigo meu que estava aqui na Alemanha e ele passou um contato de um empresário. Eu conversei com esse empresário e infelizmente ele me falou muita coisa que quando eu cheguei aqui realmente não era, sabe? Então peraí, que é uma coisa interessante que você falou, porque eu já fiz uma entrevista, chama-se Deminha, ele era da base do Palmeiras, e depois ele foi pro Ituano, que era o Oliveira Júnior, que saiu do Ituano, e aí um empresário chamado Márcio Granada. É esse também? É esse também? Não, não é, Mas não você é o sabe. mesmo, mas tem envolvimento. Os dois eram amigos. Ah, eram amigos. Ó, que coincidência. Sim. Eu nem sabia, hein, Lucas? Não sabia disso, não. Aí o Márcio Granada, para esse Deminha, que foi entrevistado por mim, disse para ele: você vai jogar no. Putz, agora eu esqueci o nome agora. Mas é um time que já foi na primeira divisão, mas estava na segunda na época. Stuttgart. Você vai. Então, ele parou em Stuttgart, ele foi morar em Stuttgart. Ele acabou morando em sim. Stuttgart. Eu conheço ele. Ah, você conhece o Deminha?
Conhece? Conheço assim De pela ouvir história falar. que já saiu, É, a matéria dele saiu aqui na Alemanha até. isso, ele falou que até no Museu de Stuttgart fizeram até uma Sim, homenagem a ele. É isso. sim, Tudo, sim, tudo bate, né? sim. Então, e aí acho que não foi o Eintracht Frankfurt, foi outro time, não vou lembrar agora. E aí ele foi para Alemanha, só ele, o Granada estava esperando ele na Alemanha, falou, ó, vem, fica aqui nessa casa aqui, tal, foi uma casa lá, ele e mais outros jogadores, que amanhã você vai pro treino. Aí falou, não, no momento o time não quer, você vai ficar treinando nesse time aqui à parte, que era um time menor, bem menor, de divisões inferiores, Uhum. você vai ficar por aqui, e aí depois a gente se arruma tal. Ele começou a treinar e aí o time não queria, porque o time tava bravo já com o Márcio Granada também. Ele tinha Sim, dado um golpe, um Pelé no time, e aí ele teve que, chegou uma portuguesa, com os passaportes e com o dinheiro para voltar, para ele poder ir embora. O time não queria mais. Ele falou, não, eu vou ficar, eu quero vencer, eu vim para cá, eu vou vencer. E a mulher falou que ele era maluco, ele rasgou a passagem na cara da mulher, né, ele contou na entrevista. Eu tô contando rapidinho só para o pessoal entender, quem não sabe da história do Deminha. Tá no meu YouTube, lá no meu canal, tá lá a entrevista do Deminha. Aliás, teve um ótimo acesso, uma ótima audiência. E aí ele ficou, morou perto ali da rodoviária, morou perto ali do aeroporto, sem condição nenhuma, foi se virando, foi parar nos times. Só que aí, quando ele foi para um time melhor, né, ele ficou um bom tempo nos times menores. Quando ele foi para um time melhor, ele foi fazer um exame cardíaco e acusou um problema no coração. E aí ele teve que parar de jogar e voltou para o Brasil. O pai dele, mais um empresário amigo que o ajudou, tomaram um golpe do Márcio Granada, segundo eles, de 60 mil reais. Eles deram dinheiro para pancar, tal, e não era verdade. Seu caso foi parecido, então, Lucas? Foi um pouco parecido. Eu até não vou citar nome de quem Sua é, mãe tá mas colocando, sua mãe tá sim, colocando. mas tem envolvimento com o Márcio Granada também. Tá. Infelizmente, é algo que é muito triste de ver. Aqui na Alemanha, por exemplo, tem muitos meninos que vêm para cá com esse sonho e a maioria, quando chega aqui, é outra realidade. Eu também, foi o mesmo caso. Falaram que eu ia vir por uma divisão tal. Eu cheguei aqui, vim por uma divisão muito abaixo, sabe? E eu falei comigo mesmo, eu tô aqui, eu vou vencer, sabe? E eu vi que como eu falei no começo, eu sou cristão, Sim, vai muito além de futebol para mim hoje. Eu tá claro. aqui, tudo tem um propósito. Se Deus me trouxe Sim. até aqui, Deus de alguma forma usou esse cara. Por mais o que ele fez, por mais do que ele fez comigo, enfim. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então eu vejo que tudo tem um propósito. Se hoje eu estou aqui, graças a Deus eu estou vencendo, tudo porque eu não desisti, porque em meio a tantas adversidades, em meio ao que eu passei no Corinthians, em meio ao que eu passei aqui quando eu cheguei aqui, em meio a tantas outras coisas, eu continuei e lutei até o fim. E estou lutando até o fim, porque além de ser só um sonho, de ser um sonho meu, é um sonho da minha família, é um sonho dos meus amigos, é um sonho de muita gente. Então eu corro por eles, eu faço tudo por eles, sabe? Legal. E então, tipo, hoje eu não tenho rancor nenhum dessa pessoa que fez isso comigo. Sabe? Eu fiquei muito chateado quando aconteceu de eu vir para cá e eu ver que era totalmente outra realidade, mas eu não deixei me abater por isso, deixei ficar, sabe, triste por isso. Eu simplesmente continuei, ergui minha cabeça e fui para cima. Lucas, claro, eu respeito, você não quer falar nome, não nenhum problema. Aham. Assim, é importante contar, porque assim, vira de exemplo para os outros. Claro, a gente não queria que acontecesse com você, como aconteceu com o Deminha também, pô, tomou prejuízo de Claro, 60 claro. mil. Mas vira exemplo para os próximos, né? Infelizmente, por exemplo, o Márcio Granada, depois disso, continuou fazendo coisas. O Esporte Espetacular fez aí uma denúncia contra ele nos Estados Unidos. Ele fez a mesma, igualzinho. Pegaram Sim. dinheiro, falou que era um time tal da MLS, e era um time menor nos Estados Unidos, e o pessoal ficar num lugar de péssimas condições e tal. Mas só para eu querer saber, você teve que também dar dinheiro para poder jogar? Ele alega que tem que dar um dinheiro, que é um investimento para você moradia, tal. Ele alega que é Sim, isso. Você sim, teve que dar dinheiro. sim. Tá. E o dinheiro, certeza que não foi utilizado para isso. O cara levou. Não. Não. Até mesmo porque quando eu cheguei aqui, o clube teve uma vez, na primeira vez que eu vim, eu fiquei 3 meses e o clube tinha um brasileiro que conhecia o presidente chegou em mim e perguntou, o menino perguntou para mim e para o outro menino, falou o nome do cara e falou assim, ele já Sim. mandou o dinheiro do aluguel para vocês? E aí foi onde eu falei assim, não, a gente deu o dinheiro para ele antes de vir, Sim.
Sim. E ele falou que estava tudo pago. Sim. E aí eles, de novo, aí ele até falou assim, de novo a gente vai ter esse problema. E aí eles Caramba. resolveram lá, entendeu? Entendi. Mas isso acontece com muitos meninos, aconteceu com muitos meninos aqui. Tá, isso. Sabe, muitos desistiram, muitos voltaram, muitos hoje não sei o que estão fazendo. Como eu falei, para honra e glória de Deus. Sim. Nunca é para mim, por mim, sabe? É tudo por Deus. Eu tô vencendo, eu cheguei num lugar onde muitos meninos que passaram por aqui não conseguiram chegar, que tanto sonharam e algo também que, como eu falei, que eu corro pela minha família, por todos. Claro. Eu corro por esses meninos também que eu conheci, que eu vi que sofreram tanto, sabe? Às vezes até tipo meninos que não tinham condição financeira, pai vender coisas particulares para poder bancar a viagem do filho para cá. Então eu corro por esses meninos também, porque eu sei que era o sonho deles. Então eu corro porque eu sei que se eu chegar, assim como tem amigos meus que vieram para cá, tá no Brasil hoje, um deles é o Vitor, foi um cara que um amigo meu que morou comigo, jogou comigo, e eu falo até para ele, eu falo, mano, eu corro também por você, porque eu sei por tudo que você passou, tudo que você sempre sonhou e não conseguiu, sabe? E eu vejo que ele fica muito feliz quando eu conquisto as coisas Que bom. e eu corro por eles também, sabe? Que legal. E, Lucas, o time que ele foi, que falaram que você jogaria, você lembra o nome do time? Qual que seria que você ia jogar? Ele não falou o nome do time, porque até eu nem Tá, conhecia na época. Ele falou que era um tá. time de divisão alta e tal, e aí quando eu cheguei aqui era um time de oitava divisão. Oitava divisão. Então é igualzinho. Sim. Ele jogou na oitava divisão também. O Demi é igualzinho. Que coisa, hein? Bobear jogou, vocês podem até se enfrentar. Pode ter sido. Né? E esse cara continua trabalhando, você sabe, Lucas? Não, eu nunca mais tive contato. Nunca mais. Nunca Tá. mais. Ainda bem, melhor ainda, porque se você ter uma ideia, o Márcio Granada depois ainda, o Demi ainda conversou com o cara, encontrou com o cara, aí eu nunca mais falaria, mas ele, cada um, ele falou ainda. Como eu falei, tentou... eu não tenho rancor nenhum, não guardo mágoa nenhuma, mas simplesmente não tenho mais contato. Bom, entendi. E aí, o time que você chegou, quanto tempo você ficou nesse time da oitava divisão aí, Lucas? Eu fiquei um ano e meio, fui até campeão. A gente jogava em 4 brasileiros, a gente foi campeão. E aí dali foi depois onde eu saí, aí já comecei a ir para divisões altas, onde eu joguei o ano passado. O time que eu tava, oitava, você foi para onde? Dessa oitava, eu fui para quinta. Para quinta divisão. Mas é um time muito grande, que nem até a gente jogou contra o Bayer Leverkusen. Pô, que legal. Da DFB Pokal, da Pokal. E é um time também tipo, muito bom. Eu tava até lá, eu vim para cá mesmo por propósito. Por propósito de Deus na minha vida, por aquilo que Deus tem na minha vida, e era hora de eu mudar. Por isso que eu vim, porque senão lá tava tudo tranquilo para mim também, muito cômodo assim, da questão dos status que eu tinha no time, enfim. Mas às vezes a gente precisa sair da área de conforto, né, e para viver o novo, a gente precisa largar algumas coisas para viver o novo de Deus para nossa vida. E hoje, graças a Deus, eu tenho vivido novo. Em 1 mês e meio de clube, eu já fui campeão da Copa da Alemanha, vou jogar contra o Wolfsburg daqui uma semana, sabe? Legal. Tenho jogado, tenho me destacado para tudo para a honra e glória de Deus. Que bom. E nesse time que você foi da quinta divisão, você ficou quanto tempo então? Só pra gente... Fiquei um ano. Um ano. E aí você veio para esse time que você está hoje, é isso? Isso. Legal. Aí, Lucas, então são o quê? A gente vai contar quantos anos de Alemanha aí? São 3 anos já que você está na Alemanha? Quase 3 anos, vai para 3 anos. Quase 3 anos. Uhum. Já está com o alemão fluente? Como que está aí a comunicação? Já, tô tranquilo. Hoje eu já me viro sozinho. Fluente não tá, né? Tem que melhorar. O alemão é difícil, coisas. não é fácil. Mas eu falo tranquilo, converso com as pessoas tranquilo. Você tem que resolver, que nem o meu contrato agora que eu vim pra cá pra resolver, eu resolvi tudo sozinho, entendeu? Tá, legal. Você tem empresário hoje ou hoje tá só... Eu tenho Lucas... empresário não. Não tenho nada assinado com ninguém, sabe? Eu tenho um cara que foi onde fez o contato pra eu vir pra cá, que apresentou o time daqui e tudo mais, entende? Mas fora isso, não. Tá. Nada assinado. E o que você tem de... Claro que você, óbvio, acabou de chegar num time novo aí, mas o que você pensa? Você quer, quem sabe, chegar à principal divisão do futebol alemão? Seria o seu grande sonho, Lucas, você chegar à principal divisão do futebol alemão? Alguém que esteve
na 8ª divisão, chegar à principal divisão do futebol alemão? Sim, sim, esse é meu, sem dúvida, é o meu sonho, é algo que eu quero conquistar e eu creio que está muito próximo de eu conquistar isso, por tudo que eu tenho vivido. Mas para mim, como eu falei, hoje para mim existe algo muito além do futebol. Tá. Meu sonho é chegar aqui na Bundesliga ou chegar em outros times maiores, mas se chegar um tempo onde Deus falar que é para mim ir para outro país e jogar em outro país por um propósito além do futebol, eu estou disposto. Mas, como eu falei, tenho um sonho sim de jogar num Bayern de Munique, num Borussia, e também em outros times aí como Real Madrid, Barcelona. A gente está em busca disso daí, né? Com certeza. E é óbvio, né? Você tem a chance aí, vai jogar daqui a uma semana. Você falou uma semana, né? Que Sim, vai sim. jogar um jogo com um time grande. É nessa hora que é importante ir bem, Lucas. Claro, você tem toda uma trajetória já, mas são nesses jogos assim que ir bem pode ser uma porta aí, quem sabe, para um futuro ainda mais brilhante aí? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, para você conseguir algo, você não depende só de um dia, só de um jogo. Claro. Você depende de vários, sabe? Porque na vida são, sabe, processos que a gente passa. Não adianta eu querer em um jogo, querer mostrar tudo, que não vai dar certo. Então, por isso eu tenho me preparado, tenho a cada jogo que eu tenho a oportunidade de jogar, eu procuro mostrar o meu melhor, entendeu? E no sábado que vem, sem ser nessa semana, na outra, né? É chegar lá, vou ser simplesmente feliz com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu amo fazer, sabe? Sempre com minha família no meu coração e correr por eles e mostrar. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, alguém vai estar lá na hora certa para ver, olhar e poder daí, mas sem dúvida é uma grande oportunidade. Ainda mais por conta que os nossos jogos aqui são todos televisionados aqui na região da Alemanha, Pô, que legal. de Berlim, e mas também esse daí vai passar na Sky, vai passar para o mundo todo, então é algo muito, muito bom. É uma coisa grande agora, hein, Lucas? Você já teve a oportunidade de jogar desse formato, assim, um jogo tão grande assim com televisão para o mundo inteiro, essas coisas, ou ainda não, na Alemanha? Na Alemanha só contra o Leverkusen, né? Sim. Mas eu já tive no Brasil algumas experiências, Sim, sim, como sim. Copa São Paulo, contra o Sim. Corinthians, semifinal pelo São Caetano, onde a gente conseguiu chegar na semifinal da Copa São Paulo, foi semi ou quartas de final, onde a gente jogou com a Arena Barueri com mais de 30 mil pessoas e passando no Brasil todo aí, foi bem Pô, bacana. legal. Legal. Vocês estão percebendo, o Lucas está na rua, ele está me entendendo gentilmente. Aham, E eu não quero. Eu sei que está tarde aí na Alemanha, eu não vou. Mas eu quero só sem aproveitar problema. porque que a história é bom contar a história, é bom saber de histórias, né? Lucas, você falou de outros países, por exemplo. Você já teve algum contato ou alguém falou, ó, tal time está de olho, alguém está de olho, ou ainda não teve nada, ou você teria um desejo assim? Gostaria de jogar essa liga aqui, ó, a liga inglesa, a liga espanhola, a liga italiana, a liga portuguesa, ou a que vier, eu tô feliz demais. Aqui vier eu tô feliz demais, mas a gente sempre tem sonhos, tem desejos, né? E a gente tem que sonhar mesmo e acreditar. E contato assim, tipo, já teve algumas especulações de falarem assim de alguns times, de algumas possibilidades de outros países, mas nada concreto. Mas o que eu tenho um sonho mesmo de jogar é na Espanha. Eu tenho um sonho muito grande de jogar na Espanha, no Barcelona ou no Real Madrid. Esse acho que sem dúvida é o sonho de muitos garotos, né? Com certeza, com certeza. Deixa eu aproveitar, vou lendo algumas mensagens aqui, o pessoal está escrevendo. A Ivani Mendes é mãe de um jogador, é a mãe do Robson, que é zagueiro que já jogou muito tempo no Juventus, e já teve o Robson, vai participar do meu programa também, e vai ser um dos convidados do programa. O Lucas tá tudo bem aí, né, Lucas? Tá olhando pro lado Tá, aí, mas tá. tá tudo bem, Não, tá tudo né? tranquilo, tá tudo Então, tranquilo. tá bom, tá bom. Você tá na rua, às vezes sai alguém falando alguma coisa, você me avisa. Não, tá tranquilo. Tá O tudo em mais paz. importante, a Ivani escreveu aqui, ó, o mais importante é crer e buscar os sonhos independente de frustrações e impedimentos. Deus cumprirá o seu desejo, somente creia. Lucas, a Tatiane Lima, que incrível ouvir um pouco sobre a sua história, Lucas. Te desejo muito sucesso, você vai longe, seu futuro será brilhante. Professor Paulo Leitão está aqui, o Leandro Bueno, que Deus possa realizar seus sonhos. A Repimenta, aí é parente, né? O que é sua aí, a Repimenta aí?
A Pimenta É. é namorada. Ah, que beleza. Então é o momento mais romântico agora da live. Ó, se Deus te permitir sonhar, ele tem a intenção de te dar. É isso aí. A Nath Turci deve ser parente também. Prima, prima. Prima. Sua mãe tá aqui, eu já falei. Quem mais aqui? O Leandro tinha dado boa noite pra gente, que eu fui contando a história. O Natan Sena, abraços, irmão. Tem mais gente aqui. O Érica San Sérgio o fez mais forte, né? As trombadas, aí, os obstáculos fizeram o Lucas mais forte. A mãe do Lucas escreveu aqui: você está vencendo, honrar o passado para receber o futuro, sabedoria. Aí a sua mãe tinha pedido na coisa de mãe, não cita o nome. Aí a Luzia, que é a Luzia que foi fotógrafa há muito tempo e trabalhou muito tempo com futebol feminino em Heliópolis, está aqui também mandando mensagem, um beijo para a Luzia. A Melanie Cambrai também aqui mandando aqui um alô. Sami na conexão aqui, na hora que eu estava lendo, mas voltou. Vamos ver aqui quem mais. Tem mais gente mandando aqui, mas eu agradeço a todos aqui que mandaram mensagens. Lucas, por algumas vezes você falou, e eu quero até aproveitar, em relação ao propósito, que você é cristão, tudo. Além do futebol, você quer levar a palavra de Deus também nos lugares que você vai? Seria também esse propósito que você diz, Lucas? Sim, sem dúvida. Para mim é o mais importante isso, sabe? Eu creio que na nossa vida nós não entramos em lugares, não chegamos a lugares à toa, sabe? Eu, por exemplo, eu não estou aqui na Alemanha somente por futebol. Eu vejo que Deus usa o futebol como uma ferramenta para poder me levar a lugares, para me poder chegar a lugares mais fáceis, assim, entre aspas, para poder levar a palavra de Deus. Então eu procuro eu estava falando hoje com uma pessoa, o nosso maior pregação, a nossa maior que nós podemos passar para as pessoas é a nossa vida, é o nosso testemunho, aquilo que nós vivemos. Então eu procuro sempre viver aquilo realmente que Deus quer que eu viva, sabe? Fazer aquilo que Ele quer que eu faça, por onde eu passo, poder falar do amor dEle, poder falar da palavra dEle. Isso para mim é muito gratificante. É algo que eu falo que o meu maior gol, o gol mais bonito que eu posso fazer na minha vida, não é um gol de bicicleta, não é um gol de fora da área, do meio de campo, não. O gol mais bonito que eu posso fazer é a minha salvação e poder levar aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus pode fazer para as outras pessoas, sabe? Levar o amor dele, levar as boas novas para as pessoas. Então, isso para mim, sem dúvida, é o principal. É algo também que eu costumo falar, que se Deus vira para mim hoje e pede para mim o futebol, para me entregar o futebol, e não chega por aqui, Deus, você não vai mais jogar futebol, eu entrego hoje com muita alegria, porque eu sei que o que eu tenho na minha vida é muito maior do que um futebol, sabe? É um propósito. Eu creio que Deus vai realizar os meus sonhos, como tem realizado. Como eu falei, é tudo no tempo dele, tudo no tempo certo. São os processos. Hoje eu estou passando mais um processo na minha vida para poder chegar aonde ele quer que eu chegue. Então ele deixa às vezes ele permite muitas das vezes coisas acontecerem na nossa vida para nós sermos treinados, para nós sermos preparados para viver o sobrenatural, para viver o milagre dele, sabe, para viver aquilo que ele tem para nós. Eu fiz uma das lives que eu tenho feito desde março, o Lucas. Eu fiz uma com o Nata, que era jogador da Inter de Limeira, volante, jogador já experiente, jogou também no Juventus, conheci o Nata no Juventus. E ele falou comigo, ele abandonou o futebol, tinha acabado de renovar o contrato com a Inter de Limeira para seguir o Paulistão. Ele parou para se tornar pastor. Então ele falou, recebi um chamado de Deus, não quero mais jogar, quero ser pastor, surpreendeu. Ele tinha acabado de renovar o contrato, E ele preferiu não parar, parou e agora está seguindo o caminho que ele escolheu. Você fala isso assim, para você também, se fosse esse momento, se você sentisse tocado, um chamado, como ele disse que foi um chamado que ele recebeu, você largaria o futebol para fazer esse propósito, Lucas? Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, se Deus virar para mim hoje e tocar no meu coração, ó, acabou o futebol, larga, eu vou obedecer. Porque é algo que eu vejo assim, quando a gente obedece,
a gente vive o propósito. A gente vive os milagres de Deus. A obediência na nossa vida gera o milagre, gera o propósito, gera o relacionamento com Deus. Então, eu obedeceria e largaria e viraria pastor. E, sabe? É algo que não me impede hoje. Não me impede de eu ser pastor, mesmo eu estando jogando futebol ou algo do tipo, sabe? Não Tá. me impede de levar a palavra, não me impede de... A gente vê o exemplo do Ricardo Oliveira, que mesmo jogando, ele Sim. tem a igreja lá, Continua. ele prega quando ele tem o tempo dele livre, ele prega na igreja, entende? Então, eu acho que não atrapalha, mas se Deus falar para eu largar, eu largo e vou ver o que Deus tem. Você faz, você aí na Alemanha já faz isso como se fosse um pastor, assim, ou não, Lucas? É uma coisa mais. Eu tenho agora participado, tipo, não como pastor, mas hoje até eu conheci uma galera de uma célula, de uma igreja muito bacana, tenho tido comunhão com eles e eu tenho feito muito online eu tenho feito muito, tipo, tava até um tempo antes fazendo umas lives, uma série de lives no meu Instagram sobre o tema sabedoria. Eu vou começar até agora uma daqui para frente, acho que é essa semana que vai entrar, falando sobre jogadores de futebol cristão, sobre a trajetória deles e o evangelho no meio do futebol, sabe? Sim. Então, eu faço bastante coisas assim online hoje e tudo mais. Claro, você deve saber da história dos atletas de Cristo, né? Até Sim, hoje, né? sim. Muito forte, Eu né? Com tenho o João Leite. contato, Tem? tenho. Com Tenho quem que você. contato com a galera. Qual Eu é? tenho com o pessoal de Piracicaba, eu até fiz uma live com eles. Semana passada, semana retrasada, eu fiz uma live com eles do Atleta de Cristo de Piracicaba, Que entendeu? legal. Então, sempre estou envolvido com isso. Não, isso é bacana, interessante. Isso é importante também, você cuidar não só da parte física, mas da alma também, eu acho que é o mais Sim, importante. Né? é o mais Ô, importante de tudo. legal. Lucas, só para agradecer mais uma vez a atenção, porque aí já tá. Aqui são 7 da noite, aí E são vai dar 5 para frente. meia-noite. Vai Vai dar dar meia-noite. meia-noite. Você tá num ambiente público aí, né? Sim, Pelo sim, barulho aí, né? sim, sim. Esse horário não vão te expulsar daí, não, né? Não, aqui não tem isso não. Aqui Não tem, não né? tem É isso não. tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Quantos graus tá aí? Hoje deve Que é estar em verão aí, torno né? de. Tá no verão, mas até essa semana agora que passou, deu uma esfriada, choveu bastante. Essa semana fez uns 17 graus, 18 graus. 17. Assim, claro, você já falou, você teve 2 jogos aí com 2 times grandes que você teve aí na Alemanha, né? Você Sim. teve, né? Você vai ter um agora, né? Você já teve um, vai Aham. ter outro agora, né? Nesse primeiro, assim, qual o jogador que você viu, assim, ou qual o jogador que você gostaria de enfrentar, por exemplo, Lucas? Você tem uma ideia? Aí na Alemanha eu falo, tá? Qual o jogador que Aqui você na gostaria Alemanha, de enfrentar? eu vontade de enfrentar o Lewandowski. É? Tenho Tá muita fazendo muito gol, vontade. hein? Tá fazendo muito Tá. gol, hein? Eu gosto de desafios assim, sabe? É que É, nem até contra o Wolfsburg tem bastante brasileiro que joga lá, tem sim, acho que 3 ou 4 brasileiros. Eu sim. não conheço, mas vai ser muito bacana poder enfrentar, poder ter esse confronto direto, sabe? Deixa eu ver. O Kimmich também é um jogador que Gnabry, esses jogadores. Hoje eu falo mais do Bayern pelo time que o Bayern tem, Claro. sabe? E pelos desafios. Eu acho que a gente só cresce, só melhora quando a gente enfrenta os grandes. É. Entendeu? Lucas, sua posição que você está jogando na Alemanha é um volante, é um volante que sai com a bola, sai jogando, ou é mais de contenção? Como que é o posicionamento que você tem jogado? Eu saio bastante com a bola, mas também fico bastante de contenção. Hoje eu tenho jogado em 2 posições aqui no clube. Eu tenho jogado de volante, às vezes de zagueiro, que eu também sei jogar de zagueiro. Mas quando eu jogo de volante, eu procuro sair bastante, porque eu tenho até um chute muito bom de fora da área, e também aquela achada de bola, inversão de bola. Então eu procuro sair bastante pro jogo, para armar o jogo e tudo mais. Até mesmo por isso que eu virei volante. Eu jogava de meia e é algo que Sim. me dificultava porque eu sempre jogava de costa. Então eu Mas procurei joga de jogar de frente, né? volante para jogar de frente por conta da qualidade do passe e tal. Legal. Com quantos anos você tá, Lucas, agora? Tô com 24. 24. Você tem intenção lá pra frente, claro, se seguir a carreira mesmo de jogador, jogando, né? Você tem intenção de, quem sabe, jogar no Brasil, Lucas? Aí de uma outra maneira? Porque Sim, esse, tenho. né? Eu tenho sonho sim, de voltar pro Brasil, de poder jogar no Brasil. Um dos times é o Corinthians, sem dúvida, meu time do coração. Legal. Mas eu tenho vontade de qualquer clube que vir, Sim, claro. um dia eu vou com o maior prazer.
Legal. Não quero saber o valor, mas jogando na Alemanha, dá para fazer um pezinho de meia? Dá para ter uma tranquilidade? Hoje sim. Hoje Hoje sim. dá para construir alguma coisa assim. Não é muito, mas dá para aos pouquinhos a gente ir construindo algo. Aqui você não teria isso. Jogando não vai, se a gente comparar de times, né? Não um time grande, né, Lucas? Se Não, comparar. num time É, grande, sem dúvida nenhuma, não. sim. É. Porque essa é a diferença. Então, por exemplo, você valeu a sua persistência não só para vencer como jogador, jogando, né? Mas também para você ter uma. Né, viver do futebol. Porque aqui no Brasil são menos de 2% que são os que recebem altos salários. 98% recebe até R$ 2.000 só e tem muita dificuldade. E nessa época de quarentena, pandemia, muitos sem contrato, sem E outra, perspectiva de futuro. O Brasil tem algo muito forte, assim, que é a questão de pagar, né? Sim. É a questão de atrasar salário e tudo mais. Tem algo muito grande no Brasil disso. Aqui, graças a Deus, não tem. Pelo menos eu não passei por isso. Da questão de Então, atrasar salário e tudo mais, entende? é. Que continue assim. Que ele continue assim, com certeza. Lucas, quero agradecer a sua atenção. Obrigado por participar aqui da live. Eu, Vamos lá para frente, mais lives aí. Quando tiver novidade, me avisa também. Quando você quiser falar ou divulgar alguma coisa, se fechar com um outro time também, vai que se sim, feche logo, né? Tem alguma novidade. Boa sorte, sucesso aí para obrigado. você. Obrigado pela atenção, obrigado por ter me atendido e compreendido também a minha Não, situação. que E desculpa isso. ter feito você fazer uma live na rua, mas pelo menos dá um clima aí, o pessoal só ouvindo barulho de fundo aí, mas o som saiu perfeito, saiu ótimo. Sucesso para você, boa sorte semana que vem, tomara que você jogue muito bem, que o pessoal Obrigado. observe bastante você. Eu vou até pesquisar se o jogo vai passar no Brasil. Não sei se vai passar. Tem uns aplicativos, até a Ah, final que eu sim. joguei, tem a final que eu joguei, o pessoal assistiu aí, vai passar acho que na Sky também, se eu não me engano. Pô, legal. Então Mas eu te mando o link quando eu tiver, eu recebo o link, eu sempre posto no meu Instagram também, legal. galera que quiser ver. Mas, cara, obrigado pelo convite, eu quero te agradecer, eu acompanho seu trabalho aí, um trabalho muito legal, muito bacana. É uma honra para mim, um prazer poder participar. Te peço desculpa pelo empecilho aí que Então, aconteceu, mas graças a Deus deu tudo certo aí. E obrigado pelo convite. E eu creio que ainda vamos fazer muitas entrevistas aí, que eu creio que o que Deus tem ainda é muito grande para fazer e sempre estarei compartilhando aí, porque, como eu falei, eu gosto de compartilhar não para me aparecer ou algo do tipo, as coisas, sabe? claro. Mas sim para incentivar, porque eu sei quantos jovens que sonham em ser jogador de futebol, o quanto os jovens aí lutam e muitas das vezes não têm uma condição financeira, assim como eu não tinha na época do Corinthians, e mesmo assim eu continuei, lutei, suei, fiz o que tinha que fazer para poder conseguir, sabe? Quando Deus tem um propósito, quando Deus fala que você vai conseguir, quando Deus fala que você, por exemplo, você tem essa promessa, eu tenho a promessa de ser um jogador de futebol. Quando é de Deus, não há nada que impeça. Você Sim. pode não ter dinheiro, não ter empresário, pode não ter o que for, mas nada vai te impedir quando Deus está na frente de tudo. Não, Então, legal. até eu deixo algo aí para os meninos aí que novos, sabe, para a garotada, não desista dos sonhos, corra atrás dos sonhos sempre, independente do que as pessoas vão se levantar para falar que você não consegue, que você é isso, ou que você não tem uma condição financeira, sabe? Quantos nãos eu já tomei na minha vida, mas eu nunca desisti, porque eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Então, a gente tem que passar. Os obstáculos vêm, as barreiras vêm para fazer a gente crescer, para fazer a gente, sabe, se tornar uma pessoa melhor, para ter experiências para lá na frente dar valor. Hoje eu dou muito valor ao que eu vivo, sabe? Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não daria valor hoje. Não, muito legal, muito bom. E eu gosto de que conte esse outro lado, porque as pessoas verem, porque realmente é um pouco deturpada a imagem do jogador, né? Do jogador que só quer festa, a mulherada tá em cima, o cara não é o Uhum. irresponsável jogador de futebol, que não é verdade, a maioria realmente luta e luta muito. Às vezes vende dinheiro que não tem, busca dinheiro onde não tem para poder ir para um treino, para ter um lanche para poder comer, para se fazer um investimento no filho, para o filho tentar ser jogador de futebol, e a maioria das vezes a frustração é mais fácil do que o sucesso, né? Então tem que se Eu valorizar isso, por isso eu digo, gosto de mostrar. eu digo até, tipo, da minha questão quando eu falo do meu avô, do meu pai, Sim, que é o meu pai, né, para mim, ou é o meu avô.
Ele me levava para o treino no Santo André, para mim não perder o treino antes de eu ir para o alojamento, porque eu não conseguia alojamento no começo, estava muito difícil. Ele teve câncer e tumor no reto. Caramba. E ele me levava com dor. Simplesmente ele não podia sair de casa. Só que ele me levava porque senão eu não conseguia chegar a tempo de treinar. Porque eu saía da Zona Leste para ir para Ribeirão Pires e era muito longe. Então ele me pegava na escola às 11 horas da manhã, eu saía meio-dia e meia da escola, ele me buscava às 11 horas, ele conversou com a diretora para mim poder sair mais cedo, ele me pegava às 11 horas, muitas das vezes ele ia chorando no carro com dor, gemendo de dor, mas ele me levava só para mim não perder treino. Então, sabe, as pessoas acham que jogador de futebol, o que as pessoas vê hoje, jogador de futebol, lá, ó, tem dinheiro, é famoso, isso e aquilo, mas as pessoas não sabem o que a gente passa. Quantas vezes eu, por exemplo, que eu passo hoje de ficar longe de toda a minha família, sabe? Tô longe de todo mundo. Quantas vezes eu passei ano novo em clube, sem poder estar com a minha família, sabe? Para você ser jogador de futebol, você precisa renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Claro, existem os jogadores aí que são baladeiros, enfim. Claro. Mas existem também muitos que lutam e que levam isso muito a sério. Não que esses baladeiros não levem. Mas tem condutas de vida diferentes. Tem condutas diferentes, né? Então, as pessoas que pensam isso, infelizmente, não vê realmente como é, né? Vê somente ali pela imagem ali do jogador e pronto. Mas não sabe o que a gente passa, não sabe os dias que a gente não tá bem, mesmo assim a gente tem que ir lá e mostrar serviço, porque nós jogadores de futebol somos só um número. Enquanto você tá bem, você serve. Enquanto você não tá mais, você não serve mais. Simplesmente, você pode ter o nome que for. Se você não tá bem, tchau. Não serve mais. Entende? Ó, vamos rapidinho aqui, ó. A lei da hora, se você tem uma promessa e tem Deus da promessa, você tem tudo. Ela mesmo falou, você vale ouro latino. Mas você sabe que fisicamente, né? Não é latino, hein? O pessoal te chama de latino, Lucas? É seu apelido? Mas sabe quem você me pareceu na hora que você mandou a foto pra mim? O Brian Ruiz. Já te falaram que você parece o Brian Ruiz ou não? Não, sabe da não Costa Rica? Falo, não. Sei. Costa Riquenho? Dá uma olhada no Brian Ruiz. Nessa foto que você mandou pra mim. Parecia eu falei, cara, eu vou entrevistar o Brian Ruiz, não tô sabendo. E o latino... Tem uma galera que fala que eu sou... Tem uma galera que fala daqui que fala que eu pareço o Henrique, que tá hoje no Borussia. Sim. Então fala que eu pareço muito ele também. Mas essa do latino aí... Isso é pelo jeito. Tinha que ser, mano. Tinha que ser. Muita gente chama de latino? Não, quase ninguém me chama. É assim, eu tenho uns amigos meus, meu personal trainer particular, que eu tenho um particular. Tá. E até numa live que eu fiz com ele passando o treino pra mim, ele me chamou de latino no meio da live. E aí foi onde uma galera viu e começou a me zoar. Aí já era, né? Aí se pegar, já era. Ó, um recado legal aqui pra você, ó, Lucas. Olha que legal que as lives fazem aqui, ó. Alguém veio falar com o Lucas aí. Tudo bem aí, Lucas? Tudo tranquilo? Tá. Eu quero te perguntar alguma coisa aí, né? O professor Alan Dotti. Boa noite, Fred. Abraço ao Lucas. Foi meu jogador no Santo André, na base e no Sub-15. Sucesso sempre. Professor Alan Dotti foi meu treinador lá no Santo André. Um cara onde eu aprendi muito, muito mesmo. Sou muito grato a Deus pela vida dele. Tanto tempo que eu não tinha contato com ele. É legal ver ele aqui. Um treinador onde eu aprendi muito, de verdade. Abraço, professor. Legal. Deus abençoe. Legal. Então, Lucas, muito obrigado, viu? Depois olha lá, você parece um pouco o Brian Ruiz, eu achei, viu? Na hora eu falei, pô, vou entrevistar o Brian Ruiz. Obrigado, meu Lucas. Obrigado, fica com Deus. Deus abençoe. Sucesso, boa sorte. Amém pra você também e tudo sorte. Com esse seu projeto aí, crescer a cada dia mais. Legal. É um prazer por abração, estar aqui. Obrigado. Abraço. Boa noite pra você, bom retorno pra casa, então. Valeu. Tchau. Um abração. Valeu, Lucas. Aí, valeu, Lucas. Acabou saindo aí na hora certa. Gente, para vocês acompanharem a live, foi muito legal a conversa. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estarei na Rádio Craque Neto no jogo Ceará e Santos, o jogo às 9 da noite. Conto com a audiência de vocês. Domingo também tem rodado na Rádio Craque Neto. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Tá? Tem toda semana uma entrevista inédita. Segunda-feira, no feriado, José Carlos Brunoro é o entrevistado do programa. Tá legal? José Carlos Brunoro é um entrevistado. Segunda eu vou ter live, terça eu tenho live também aqui no Instagram e conto com a presença de vocês. Muito obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.